Olá, meu nome é Antônio Brandão, eu sou hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e dando continuidade à nossa série de vídeos do Hematodos, eu vou falar sobre quando o sangue coagula demais. Então, um trombo é a denominação dada para algum coágulo que causa uma obstrução de algum vaso sanguíneo. E essa obstrução pode ser em alguma artéria, causando, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, quando numa artéria do coração, ou um acidente vascular cerebral isquêmico, quando em alguma artéria do cérebro, também chamado derrame cerebral. Quando ocorre a presença de trombo em veias, nós podemos ter a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. A trombose venosa profunda, ela ocorre quando alguma obstrução de um vaso sanguíneo, por exemplo, das pernas, por um trombo, e esse trombo dificulta a passagem do sangue por essa veia. De sintomas, o paciente pode apresentar dor na perna, inchaço na perna, vermelhidão local, dificuldade para movimentar o membro e, em geral, de uma maneira súbita, ou seja, repentina. Esse trombo nas pernas, ele pode, às vezes, se soltar, atingir a circulação e causar uma obstrução de algum vaso sanguíneo do pulmão, chamado tromboembolismo pulmonar, também conhecida como embolia pulmonar ou TEP. Os sintomas clássicos aqui são dor no peito repentina, falta de ar. O paciente pode também apresentar tosse com catarro com sangue, tá? Então, quando ocorre a obstrução de algum vaso sanguíneo do pulmão por trombo, é o chamado tromboembolismo pulmonar, como vocês podem ver na imagem. Há algumas situações que levam ao aumento de formação de coágulos pelo organismo, também chamadas tecnicamente de hipercoagulabilidade. Então, essas condições que podem levar a uma maior formação de coágulos são relativamente frequentes, por exemplo, gestação, pós-parto, câncer, cirurgias, imobilidade, viagens prolongadas, mais de 6 horas de duração, em especial viagens aéreas, pacientes com infecções graves e alguns medicamentos, como por exemplo os derivados do estrógeno, que são encontrados nas pílulas anticoncepcionais hormonais combinadas. Trombofilias é o nome dado para o conjunto de doenças que podem aumentar o risco de trombose. E na medicina nós dividimos as trombofilias em dois grupos: as trombofilias hereditárias, ou seja, alterações genéticas que o paciente já tem desde o nascimento, podem aumentar o risco de trombose. Um exemplo clássico aqui é a mutação fator 5 Leiden. Já as trombofilias adquiridas são doenças que podem surgir ao longo da vida e aumentar o risco de trombose. Um exemplo aqui é a síndrome do anticorpo antifosfolípido. E há alguns outros fatores de risco para trombose que são importantes de mencionar, como por exemplo, obesidade, tabagismo, sedentarismo, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Então, para reduzir o seu risco de trombose, é importante manter hábitos de vida saudável, buscar manter o peso próximo do ideal, evitar cigarro, praticar atividade física e controlar a pressão, diabetes e colesterol. Dessa forma, mesmo em pacientes que têm um risco um pouco maior de trombose, esse risco pode diminuir. Obrigado a todos pela atenção.